lembro. Camila dessa vez não me lembrou, Camila, que Camila sempre me lembra. Tia, tira a anotação e coloca para gravar. Camila e Bela. Hoje vocês... Não aparece a opção. Hoje vocês não me ajudaram, vocês estão vendo? É porque eu tô com sono aqui. Então, vamos lá. Então, vamos primeiro ver o que significa a palavra relato, ok? Eu acabei de quase cair. Meu Deus. E vamos ver o que é um relato. Ó, a palavra relato é um substantivo masculino que tem a ação ou o efeito de relatar. Então, é narração, descrição, explanação ou explicação feita oralmente sobre uma situação ou acontecimento. Relato de experiência, ok? Mas o gênero textual relato, o que é? Aquilo ali era apenas a definição da palavra relato. Mas vamos ver o que é aí esse gênero literário relato, ok? Então, ó, o relato, deixa eu fixar minha tela aqui, que toda vez eu esqueço. Tá. O relato é uma narração de experiências vividas, logo o assunto abordado é sob o ponto de vista de quem relata, de quem é o narrador. Então, assim, se relato é você contando alguma história, alguma coisa que você presenciou, que você viveu. Então, é uma narração? Isso, é uma narração. Então, quer dizer que você vai falar a partir do seu ponto de vista. E muitas vezes você vai utilizar aí a primeira pessoa. Ou seja, você vai dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui para tal lugar, eu conheci isso, conheci aquilo. Então, é algo muito pessoal, tá certo? É você falando. Vocês vão ver, é muito simples, muito, muito simples. Aqui, ó, um exemplo de um relato. Esse foi, sem sombra de dúvida, o melhor passeio que fizemos na viagem e talvez um dos melhores da vida. Na parada que fizemos em Chagueway, acho que é assim, sobrevoamos as geleiras de helicóptero por uns 20 minutos. Pousamos no acampamento de cachorros de neve, localizado nas montanhas, e fizemos um passeio de trenó puxados pelos animais. Ó, aqui é um relato de viagem. A pessoa está dizendo que ela fez aí, esse foi um dos melhores passeios, né, de viagem que eles fizeram, que ela fez na vida dela. E trouxe aí, Maurício trouxe aí alguns fatos de que aconteceu na viagem. Isso aí é um relato de viagem. É ele falando sobre uma viagem que ele fez e o que ele fez, e sobre o seu ponto de vista, sobre o que ele achou. Pode ser que no meio das pessoas, quando ele fala assim, fizemos, então a gente subentende que tinha mais pessoas com ele nessa viagem. Pode ser que para outras pessoas que estavam lá na viagem, essa não foi a melhor viagem da vida dela. Mas para Maurício, que é ele que está falando, foi a melhor viagem da vida dele. Por isso que é sempre sob o ponto de vista do narrador, da pessoa que está falando, da pessoa que está escrevendo. Ok? Então, ó, características do gênero. Vamos ver aí, porque como eu disse a vocês, é um relato, é uma coisa muito simples. Ó, tudo que eu falei aqui resumo que é o relato de viagem. Mas tem alguns pontos, algumas características, algumas coisinhas que a gente tem que atentar, tem que prestar atenção. Mas vocês vão ver, minha gente, que é muito, muito, muito simples. Ó, vamos ver aí as características do relato de viagem. A história é contada por uma pessoa real, assim como são reais os fatos relatados. Ó, vocês lembram que nós estudamos fábula, que era uma história real, minha gente? Não, não tem como ser uma história real, porque eram dos animais. Mas no relato de viagem é sim uma história real. Por quê? Porque é sim algo que aconteceu. Se foi uma viagem que a pessoa fez, então é sim algo real. É sim, a pessoa que está falando também é uma pessoa que existe, é uma pessoa real, não é um personagem fictício. Ok? Próximo. Conta-se um ou mais episódios significativos, ou seja, episódios que importaram para aquela pessoa. E vai se contar um ou mais de um episódios como esses, né? Episódios significativos.
descrevem-se os lugares e as situações vividas. Então, vai ter aí uma descrição. Se foi num lugar frio, eles vão dizer, ó, foi num, como o Maurício falou, né? Que tinha aí as geleiras, não sei o que e tal. Então, sempre vai... Isabel, Oi. eu cheguei atrasado porque eu pedi o passo dela no salgado, viu? Mas Tá. eu já cheguei já. Tá bom, eu vou revisar para você. Ó, estamos estudando, Isaacson, o capítulo 5. E o capítulo 5 fala sobre relato de viagem, o gênero que nós vamos estudar. E o que vem a ser um relato de viagem? Um relato de viagem é você relatar sobre alguma viagem que você fez. Contar aí o que foi acontecendo naquela viagem, dando sempre o seu ponto de vista. O seu ponto de vista sempre vai importar. E a gente está vendo aí algumas características. Essa é a primeira parte das características. Então, a primeira característica que nós vimos é que o relato ele é contado por uma pessoa real e por fatos, e os fatos são reais. Não tem nada inventado, não tem nada fictício, não. É tudo real. Uma pessoa real falando sobre se essa moto não passar, minha aula não... Essa aula não tem graça. Então, aí nós vimos depois que sempre vai contar um ou mais episódios significativos, né? Algo que aconteceu, um fato, ou mais de um fato que aconteceu na viagem e que foi significativo, que foi relevante. E aí nós vimos que descrevem-se os lugares e as situações vividas. Então vai ter uma descrição daquele lugar que a pessoa viajou, vai ter uma descrição do que ele viveu, da situação, o que foi que aconteceu. Aí agora nós vamos ver o quarto ponto. Fornecem-se indicações precisas de tempo e lugar. Ou seja, toda viagem, todo relato de viagem vai dizer que aconteceu em tal lugar. Então, forneceu uma indicação precisa sobre o lugar. E sempre vai dizer também, vai indicar também o tempo. Digamos, se eu vou fazer um relato de viagem sobre Bonito e a viagem que eu fiz para Bonito foi em 2015, por exemplo. Então, vai ter lá que eu viajei em 2015, mesmo que eu não diga abertamente, mas geralmente tem uma legenda, tem uma coisinha ou outra que subtende-se que foi em tal ano, e o lugar é sempre explícito, o lugar. Porque se a gente está falando do relato de viagem, tem que saber para onde essa pessoa viajou. O autor expõe de modo particular de ver e sentir os acontecimentos relatados. Foi o que a tia disse. Tudo sempre é sobre o ponto de vista da pessoa que está narrando. Então, nesse caso, o autor, de forma particular, ele vai expor aqueles acontecimentos a partir do que ele viu, do que ele sentiu. Como eu disse a vocês, pode ser que seja diferente do que outras pessoas que estavam naquela viagem sentiu, viu, mas para a pessoa que está escrevendo foi daquele jeito. E o que vai importar para a gente no relato da viagem é sobre o que a pessoa está escrevendo. E parte do texto é descritiva, ou seja, vai descrever alguma coisa, como a gente falou, vai descrever o lugar, vai descrever o que aconteceu, vai descrever a situação. E parte do texto é narrativa, porque nós vamos ter um narrador contando sobre aquilo, explicando sobre aquilo. Pessoal, até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Quero que vocês me contem. Tudo mudo? Vocês estão aí? Estão, misericórdia. Coloquem pelo menos um assim, gente, um joinha. Cliquem apenas no joinha para ver se vocês estão entendendo. Tô vendo. Ok, então. Ok, eu vi que vocês colocaram joinha. Beleza. Então vamos lá, próximo. Ai, Jesus. Próximo. Ó, os verbos e os pronomes
são usados predominantemente na primeira pessoa. Então, é sempre eu na primeira pessoa. Eu fiz, eu falei, ok? Sempre na primeira pessoa. Os fatos relatados são apresentados numa sequência cronológica, ou seja, quer dizer, tia, que é na sequência cronológica? Na sequência que as coisas realmente aconteceram. Primeiro aconteceu isso, depois aconteceu isso, e depois disso aconteceu isso. A gente não vai ter uma inversão louca, contando primeiro o que aconteceu quando eu cheguei e depois quando eu estava indo embora. Não, vai acontecer no desenrolar dos fatos. Primeiro aconteceu isso, depois disso aconteceu isso, depois aconteceu isso e assim vai. O tempo verbal é geralmente o pretérito perfeito do modo indicativo. Ou seja, está falando sobre o passado. Pretérito, passado, tá, gente? Presente histórico. A possibilidade do relato ser contado no tempo presente. Ele tem efeito de realçar os acontecimentos para que o leitor tenha a impressão de estar observando o acontecimento enquanto é contado. Então, vê. Tia falou aqui que geralmente é narrado no passado, tá certo, pessoal? No pretérito. Mas pode ser que em alguns casos o relato seja colocado no presente, para que o leitor, quando esteja lendo, tenha a impressão de que esteja vivendo aquilo. Então, é realmente para causar uma boa impressão no leitor. Mas, geralmente, é no pretérito, beleza? O uso excessivo de adjetivos. Lembra de adjetivos, pessoal? Adjetivo a gente usa o quê? Para descrever, para dar qualidade aos seres, às pessoas. Então, adjetivo é o que dá qualidade, ok? Então, assim, o uso excessivo de adjetivos para registrar suas impressões sobre os locais, situações e pessoas. Então, sempre vai dizer que o rio era bonito. Então, bonito é o quê? Um adjetivo. Deixa eu ver, o avião era grande, então sempre vai ter coisas assim para descrever as pessoas, as situações, tá certo? Que é a utilização aí dos adjetivos. A linguagem pode variar entre formal e informal, dependendo do grau de intimidade entre quem relata e o interlocutor, que é o leitor. Então, pode ser tanto uma linguagem mais formal, quanto uma linguagem mais informal, minha gente. Se eu estivesse escrevendo um relato de viagem para vocês, que são meus amigos, eu iria usar uma linguagem mais informal. Quando a gente viaja para algum lugar, que a gente chega e vai contar para nossos amigos como é que foi nossa viagem, geralmente a gente usa uma linguagem mais informal. Mas, se eu vou ter que escrever um relato de viagem para o presidente da República, eu vou utilizar uma linguagem mais formal. É sempre uma questão de situação e dessa relação de quem está falando e quem vai ouvir. Nós temos sempre que adaptar a nossa linguagem. Sentido denotativo e conotativo, gente. Nem sempre uma palavra é usada em seu sentido básico, denotativo. Lembra que nós estudamos sentido denotativo e conotativo? Sentido denotativo é aquele sentido real da palavra, aquele sentido que está lá no dicionário. Mas sentido conotativo já é uma nova possibilidade de interpretação, que nós vamos ter que interpretar de acordo com o contexto. Então, nem sempre aquelas palavras que estão ali naqueles textos, elas são totalmente no sentido fiel ao dicionário, no sentido denotativo. Algumas vezes vai ter aí no sentido conotativo. Então, prevalece a subjetividade, isto é, predominam as impressões e as sensações do autor. Então, como vocês estão vendo, pessoal, tudo gira em torno da pessoa que está falando. Sobre o que ela pensa, sobre o que ela sentiu, sobre o que ela viu, ok? Então, vai prevalecer aí a subjetividade. E aí tem outra parte importante, que é a leitura de informação. Há relatos de viagem que não são só estudados pela literatura, como também tem valor de documento porque narram a realidade factual. Então, tem alguns relatos de viagem que são extremamente importantes, que têm valor de documento, porque eles vão narrar alguma coisa que aconteceu e que é muito importante para que possa ser estudado. Um exemplo aqui, nós temos a carta de Pero Vaz de Caminha.
quando ele chegou aqui ao Brasil, no tempo na colonização, escreveu aí uma carta para Pedro Álvares Cabral, dizendo como era aqui o Brasil. Ó, pessoal, aqui é um trecho da carta de Pedro Vaz de Caminha. Olha o que ele disse para Pedro Álvares Cabral na carta. Ele disse assim, ó, esta terra, Senhor, parece-me que da ponta que mais contra o sul vemos, até a outra ponta contra o norte vem, haverá nela bem 20 ou 25 léguas de costa. Traz ao longo do mar algumas partes grandes, barreiras, umas vermelhas e outras brancas. E a terra de cima, toda chã. As barreiras de corais, certo? Uhum, e muito cheia de grandes arvoredas, de ponta a ponta e toda a praia. Muita chã, muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande. Então, ó, Pero Vaz de Caminha estava descrevendo aqui como é que era o Brasil, como é que era o lugar quando eles chegaram aqui, ok? Então, essa é uma literatura de informação, porque ele estava informando. E essa carta, minha gente, isso aqui não se trata mais do que um relato de viagem. Era uma viagem que Pero Vaz de Caminha estava fazendo e ele estava descrevendo como era. Só que essa carta, hoje em dia, é um documento, porque ela descreve, traz uma descrição de como era o Brasil e que foi muito importante também para Pedro Álvares Cabral. Então, a partir da carta que ele recebeu, foi que ele se animou e disse, vamos embora colonizar o povo. Entenderam? Então, e qual é aí o objetivo desse relato de viagem? Qual é o objetivo? É propor reflexões, explicar, orientar, opinar, influenciar o imaginário coletivo, sempre com base na realidade. Então, quando a gente escreve um relato de viagem, a gente escreve na intenção de que as pessoas que leiam, elas reflitam, a gente está na intenção de explicar para as pessoas como é que foram, de orientar, de opinar, de dizer, ó, por exemplo, digamos, eu quero fazer uma viagem para Bonito, que a nossa cidade é muito bonita mesmo. Eu não sou daqui de Bonito, por exemplo, eu quero fazer uma viagem para Bonito e eu tenho uma amiga, eu sou do Rio de Janeiro. Aí eu tenho uma amiga e eu quero influenciar ela a vir para aqui. Aí eu vou, viajo, acho maravilhoso, porque Bonito é tudo de bom. E quando chego lá no Rio de Janeiro, ou então eu escrevo para ela daqui uma carta e digo, olha, aqui é tudo de bom, é show, olha, tem cada cachoeira amiga. O povo de Bonito é tudo bonito mesmo. E tem um menininho que estudou no colégio interativo, e tem um menino bonitinho, inteligente. Oxi. Obrigada. Então, assim, é um relato de viagem que eu tô querendo influenciar alguém a vir para aqui, ok? Então, ó, nós temos aí Amir Klink, ele é um grande viajante, tá, pessoal? Ele viaja o mundo e escreve sobre, tem livros sobre. Ó, e olha aí o que ele escreveu em um dos seus relatos de viagem, ok? Já ancorado na Antártica, ouvi ruídos que pareciam de fritura. Pensei, será que até aqui existem chineses fritando pastéis? Eram cristais de água, doce congelada, que faziam aquele som quando entravam em contato com a água salgada. O efeito visual era belíssimo. Pensei em fotografar, mas falei para mim mesmo, calma, você terá muito tempo para isso. Nos 637 que seguiram o fenômeno, não se repetiu. As oportunidades são únicas. Então, olha, isso é um relato de viagem dele, quando ele chegou aí na Antártica, que ele viu aqueles negócios descendo, e ele pensou, nossa, vou ter muito tempo para tirar foto. Não conseguiu, porque realmente só aconteceu uma vez, na vez que ele chegou, ok? Então, aí é um relato de Amir Klink, que ele é muito famosinho aí, ele viaja bastante. E sobre a estrutura composicional, lembra que Tia falou que, em parte, o texto ele é descritivo, porque ele descreve aí as coisinhas, mas em parte ele é narrativo, porque tem o narrador. E lembra do que a gente estudou sobre as partes de uma narração? Aqui nós temos alguns pontos, ó. Nós temos o enredo, então todo relato de viagem vai ter um enredo.
A ação do relato é composta por uma sequência de fatos vivenciados em um determinado tempo e espaço. Fazem parte do enredo a situação inicial, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Lembra que a gente falou? Situação inicial, apresentando lá os fatos e tudo mais. Depois eu vou ter um desenvolvimento, que eu vou continuar desenvolvendo o que aconteceu. Vou ter um clímax, que é algum ponto que acontece alguma coisa surpreendente. E vou ter o desfecho, que é como se finaliza, como se encerra aquela história. Como o Tia falou, vou ter ali o espaço, né, que é o ambiente que os personagens circulam e onde se desenvolve todo aquele relato. Nós vamos ter o tempo que acontece relato classificado como cronológico. Existem dois tipos de tempo, o tempo cronológico e o tempo psicológico. Geralmente o tempo psicológico é aquele tempo que não é o tempo real, seria o tempo realmente do nosso juízo, digamos assim. E o tempo cronológico é aquele tempo real, tá? O tempo que nós realmente vivemos. E também nós vamos ter os personagens, ok? Que são os seres que participam da história narrada, que podem ser protagonistas, antagonistas e secundários. Lembra que nós estudamos tudo isso? Então, agora vamos fazer nosso exercício, pessoal, que é muito simples. Abra aí o livro de vocês na página 218. Vamos logo fazer a leitura. Na página 218. A aparição do Cristo Redentor. Enquanto vocês vão procurando, a gente já vai fazendo a leitura, tá? Todos que vão para o Rio de Janeiro pela primeira vez querem visitar o Cristo Redentor. Alguém aqui já visitou o Cristo Redentor? Eu não. Mas eu ainda vou, em nome de Jesus. Ninguém ainda? Então ainda nós vamos, tá? Tenho fé. Eu vou em nome de Jesus. Todos que vão ao Rio de Janeiro... Não, mas eu tenho um tio, avô, que ele mora perto. Ele mora em São Paulo. Olha aí que legal. Todos que vão para o Rio de Janeiro pela primeira vez querem visitar o Cristo Redentor. Primeiro, pelo simbolismo desse belo monumento. Segundo, pela vista acachapante que se tem da cidade maravilhosa a partir do Cristo. Eu, como qualquer outro mortal, fiz exatamente isso em minha primeira e única Watacham visita à capital carioca. E lá, para o Cristo, eu fui. De ônibus, desci ali pertinho, peguei a van para chegar lá em cima. Escada acima fomos nós, eu e o Fábio. Do Morro Santa Marta, a vista é maravilhosa. Tiramos as obrigatórias fotos com um pão de açúcar ao fundo. Mas, ao chegar lá em cima, no Cristo, o tempo fechara de vez. Estava completamente nublado. Lá embaixo, não havia lá embaixo. Era uma branquidão só, nada de pão de açúcar, Baía de Guanabara, nem Flamengo ou Maracanã. Mas o mais triste, eu achava, era não enxergar nada do Cristo. Mal dava para ver os pés da estátua. Ficamos ali por cerca de 45 minutos, esperando. E, com o tempo, só chegavam mais turistas e todos iam se frustrando com a falta de visibilidade. A garoa estava gelada e fininha. São Paulo é aqui. Até que, a nuvem que cobriu Cristo se dissipou. Foram apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para ver com clareza a imagem inteira do Cristo. Alta, altiva, esta sim, acachapante. Meus olhos encheram-se de lágrimas. Sem eu perceber, eu nunca imaginei que me emocionaria ao ver o Cristo. Sempre achei que seria uma estátua bacana, um grande monumento e é isso. Mas Deus queria, sim, que eu me surpreendesse e fez todo esse efeito só para mim. Foi bem especial. Faltam 10 minutos para encerrar a aula. Eu vou encerrar aqui e vocês clicam no mesmo link, tá, pessoal? Pra gente fazer o exercício, ok?